Organizar uma viagem dá muito trabalho e tem muita coisinha que você tem que organizar, muitas tarefinhas, e nesse vídeo eu vou listar todas as tarefinhas e quanto tempo de antecedência você deve fazer cada uma para garantir que a sua viagem seja um chuchu. E aqui embaixo na descrição tem um PDF que você pode baixar com esse checklist completo. Mas bora ao que interessa. Começando pelo começo, um ano antes você tem que definir o destino ou os destinos que você vai visitar durante a sua viagem. Se você vai vir, por exemplo, para a Europa, muita gente vem e visita muitos países, então é uma coisa que você pode fazer, já vai pensando quais países você quer visitar, quais você tem vontade de conhecer e já vai fazendo aí o seu planejamento de viagem. Já aproveita e pesquisa o clima e as altas e baixas temporadas dos destinos que você vai conhecer, porque isso vai afetar diretamente as atividades que você vai fazer, o seu roteiro de viagem e principalmente o orçamento, porque obviamente quando você vai para um lugar na alta temporada, tudo fica muito mais caro e quando vai na baixa temporada fica menos caro. Não é que seja mais barato, mas menos caro. Por exemplo, você decide ir para a Suíça. Obviamente, as atividades que você vai fazer na Suíça no verão e no inverno são totalmente diferentes. Não só diferentes de serem diferentes, mas de preços diferentes. Claro que a Suíça no inverno é extremamente mais cara. E isso tem uma conexão direta com o planejamento do seu orçamento. Então, um ano antes, você já pode começar a pesquisar um pouco sobre os gastos na sua viagem, com transporte, hospedagem, atividades, passeios, alimentação, compras. E você pode usar ferramentas como o Numbeo, o Nomadlist e o quanto custa viajar para ter uma ideia dos gastos, das coisas no seu destino. Eu adoro esses sites, eles são uma mão na roda. Aqui eu vou falar mais ou menos um ano antes da sua viagem. Claro, se você tem muito mais do que um ano antes da sua viagem, perfeito, você vai fazer tudo isso aqui tranquilamente. Se você tem menos de um ano, você vai ter que fazer algumas coisas com um pouquinho mais de antecedência, mas ainda vai dar tudo certo, ainda vai dar bastante tempo. Eu acho que entre 9 meses e um ano antes da data planejada de viajar, é o ideal para você começar a organizar tudo isso aqui e ainda curtir uma viagem, ainda curtir todo o processo de planejar a viagem. Entre 9 e 10 meses antes da sua viagem é o ideal para você começar a pesquisar voos e hospedagens. A gente geralmente usa o Google Voos para pesquisar os voos. Eu vou deixar aqui em cima o link de um vídeo que o Lincoln fez, ensinando um pouco como usar o Google Voos para fazer a pesquisa e também para colocar alertas. Então, quando tiver alteração de preços, você recebe no seu e-mail o alerta falando lá se está mais barato ou mais caro. E aí você pode aproveitar para comprar a passagem quando estiver no mais barato. E em relação às hospedagens, você pode começar a pesquisar e ver ali em todo o leque de hospedagens existentes. Você pode olhar os hotéis, os hostels, hospedagem de temporada, Airbnb, todas essas coisas aí e ver qual que se adequa mais ao seu estilo de viagem, ao seu estilo de viajante, ao seu orçamento e já vai pesquisando aí quais as opções, os preços, já vai ali mexendo mais no orçamento. Então, 9 meses antes, começa a pesquisar os voos e as hospedagens. E o ideal é você não deixar para fazer isso muito perto da sua viagem. Se você tem pouco tempo para viajar, não tem jeito. Mas se você tem um tempo para planejar, faça isso com uma certa antecedência, porque quanto mais perto da sua viagem, mais caro. 6 meses antes da sua viagem é o ideal para você confirmar tanto as reservas da sua hospedagem quanto dos voos. Se você ainda não fez isso, é a altura ideal para você fazer isso. Você vai garantir bons preços, boas opções, principalmente se você estiver viajando em alta temporada ou se é para algum lugar muito concorrido. Você também já pode começar a planejar um itinerário, um roteiro básico. Não é nada assim muito a fundo. Você pode começar a pesquisar o que tem de legal para fazer no seu destino. Então, assiste vídeos no YouTube, Instagram, TikTok, ChatGPT, pesquisa blogs no Google, vê o que as pessoas fazem de interessante no seu destino e aí você pode começar a criar uma listinha de coisas legais. Não precisa se preocupar em organizar tudo detalhadamente agora. Isso a gente vai fazer um pouco mais para frente. Mas mais importante de tudo, 6 meses antes da sua viagem é quando você tem que verificar a sua documentação. Então verifica quais documentos você precisa para visitar esse país, se é só identidade, se precisa de um passaporte, se o seu passaporte está na validade, se você precisa tirar um passaporte ainda, se precisa de visto, vacina, todos os documentos. Inclusive, se você vai viajar com crianças ou até mesmo animais, verifica todas as regras
para visitar esse lugar. Alguns desses documentos podem levar algumas semanas ou até alguns meses a ficarem prontos, então quanto antes melhor. 4 meses antes da sua viagem é o período ideal para você solicitar férias no trabalho, já começar a sentir aquele quentinho de que você vai viajar. Então já entra em contato com o seu chefe, com o seu gerente, já pede lá, já marca as suas férias e avisa, vou viajar. Continue pesquisando sobre o seu destino, pesquisa a cultura, as regras locais, as regras de etiqueta, como que funciona o transporte no destino. Continua sempre pesquisando sobre o seu destino, porque tudo isso, quanto mais você pesquisa, mais fácil vai ser a sua locomoção e mais você vai aproveitar a sua viagem. E você já pode começar a converter gradualmente o seu dinheiro, e para isso a gente recomenda a Nomad, que é parceira aqui do canal. A Nomad é uma conta internacional em dólar para brasileiros e ela tem uma das melhores conversões para fazer remessa. E como a Nomad não tem taxa de abertura e nem de manutenção, você já pode abrir a sua conta e ir aproveitando a queda do dólar para fazer a conversão do seu dinheiro. E além disso, a Nomad ainda pode te dar acesso ao Nomad Lounge no aeroporto de Guarulhos, e a Nomad agora ainda tem eSIM de viagem, que era uma coisa que você ia ter que fazer mais na frente da viagem. Agora a Nomad tem. Então clica no link que tá aqui na descrição para você abrir a sua conta. E se você fizer a sua primeira remessa nos próximos 15 dias, você ainda pode ganhar até $20 de cashback. Então bora voltar pro vídeo, que agora faltam 3 meses para sua viagem. Bom, a sua viagem está cada vez mais perto e faltando 3 meses, a parte mais chatinha, mais burocrática já ficou mais para trás. E agora chega a hora de realmente sentir a viagem chegando. Então, aqui você deve começar a planejar mais a sua viagem. Então, pesquise, por exemplo, os transportes internos, não só o transporte ali dentro da cidade onde você vai ficar, como que você vai se locomover dentro da cidade, mas se você vai visitar outros lugares, se você vai precisar reservar um trem, um ônibus, se você vai alugar um carro, todos esses transportes você já pode começar a pesquisar agora. E também já aproveite e faça as reservas dos passeios e compre ingresso para as coisas, para as atrações que você quer fazer, porque quanto antes você fizer isso, melhor, porque você vai garantir que você vai conseguir ingresso, já que tem umas atividades, alguns passeios que são muito concorridos. E não esquece de contratar um seguro viagem, não só porque em muitos lugares é obrigatório, mas até mesmo pela sua segurança, porque se acontecer alguma coisa, uma emergência, você vai poder ser atendido nos hospitais com o seguro viagem, vai ser muito mais tranquilo, e muitos seguros viagens ainda incluem também o transporte da mala. Então se acontecer alguma coisa com a sua mala, se o seu voo atrasar, cancelar, se você perder a mala, vai estar tudo coberto, entendeu? Então, segurança, seguro, saúde, seguro, viagem, essas coisas são importantes. E não esquece que você pode baixar esse checklist aqui na descrição, hein? 1 mês antes da viagem. Meu Deus, faltam 30 dias! 30 dias antes da sua viagem, 1 mêsinho para você viajar, o que você deve fazer? Primeira coisa, confirmar pela milionésima vez os documentos. Verificar se você tem tudo, se você já imprimiu tudo que você precisa imprimir, se já está tudo ali na pastinha, se você já tem todos os documentos necessários para você viajar. Aproveitando, falando sobre documentos novamente, se você estiver planejando alugar um carro, peça também uma PID, uma permissão internacional para dirigir lá no site do Detran. Se você ainda não solicitou o seu cartão da Nomad, 1 mês antes é o tempo ideal para você solicitar o seu cartão, para ele chegar a tempo e você poder levar ele para sua viagem. Mas além disso, como uma questão de segurança, entre em contato com o seu banco e avise que você vai viajar, avisa quantos dias, para onde você vai, e peça para eles, por favor, não bloquear o seu cartão, porque se acontecer uma emergência, pode ser que você precise usar o cartão de crédito, que a gente não recomenda, usa Nomad. Usa Nomad. E então você já pode começar a planejar e a organizar as coisas que você vai levar para sua viagem. Então você já pode verificar as regras de malas, os tamanhos, os pesos. Você pode comprar uma mala se você não tiver. Adaptador de tomada é importantíssimo. Gente, não vivo sem o adaptador de tomada. A gente usa ele aqui em casa para ligar milhões de coisas ao mesmo tempo. A gente usa o adaptador de tomada. E aproveita e marque uma consulta médica, principalmente se você usa algum remédio que necessita de receita ou que você vai precisar levar na sua viagem. Já marque uma consulta, peça aí uma receita recente, atualizada, e leve essa receita com você juntamente com os medicamentos para a viagem. 7 dias! Falta 1 semana para sua viagem. Eu não sei o que você vai fazer em 1 semana, porque eu morreria só de ansiedade. Mas enfim, tem coisa para fazer e a gente vai fazer. Uma das coisas principais é você reconfirmar os documentos. Gente, eu não sei quantas vezes eu posso falar isso, mas confirmar os documentos você vai confirmar todos os dias, até na hora de você sair para viajar. Mas
Reserva uma pastinha para você colocar todos os seus documentos. O passaporte, a carteira vai ficar ali junto com você na mão, porque você vai precisar durante a viagem, mas os outros documentos, como reservas de hotel, aluguel de carro, as passagens de ida e volta, receitas médicas, qualquer outros documentos você pode colocar numa pastinha que você vai deixar ali organizadinho dentro da mochila. Na hora que você precisar, ela vai estar ali, ó, pediu, pegou, entendeu? Além de ter uma pastinha, também é muito importante você digitalizar os documentos. A maioria desses documentos hoje em dia já vem ali no digital. Mas o que a gente gosta de fazer? Salvar tudo isso num grupo no WhatsApp. A gente cria um grupo no WhatsApp, o par de malas vai para não sei aonde, e aí a gente manda todos os documentos lá. Porque se por acaso a gente precisar verificar alguma coisa ali rapidinho, ou mostrar para alguém, tá ali no celular facinho. E também coloca numa nuvem, tipo um Google Drive da vida, um iCloud, cria uma pastinha, documentos de viagem, coloca todos os documentos, todas as reservas, todas as coisinhas lá dentro dessa pasta. Uma semana antes da sua viagem é o tempo ideal para você começar a planejar a sua mala. Você pode, fisicamente, colocar a mala ali no cantinho e ir colocando coisas ali gradualmente, despretensiosamente, ou você pode ir aqui na força do pensamento já pensando o que você vai levar, fazer uma listinha, tal, nada assim. Eu gosto de fazer a mala com bastante antecedência, assim, tipo 1 semana, 2 semanas antes da viagem, eu já gosto de deixar ela no cantinho e ir colocando umas coisas lá dentro. Não coloco nada organizado, eu deixo para organizar 1, 2 dias antes da viagem, porque se eu organizar, fechar ela muito antes, eu tenho certeza absoluta que a gente abre ela de novo e aí fica tudo bagunçado e aí tem que arrumar de novo. Então o ideal é vai colocando ali, ou aqui na força do pensamento, vai organizando a mala, porque não sei, a mala é uma das coisas mais difíceis. Mas aí você vai organizando na força do pensamento, ou ali, e aí quando estiver bem mais perto, você organiza assim tudo bonitinho e fecha. Mas 1 semana antes, eu acho que é bastante tempo. O que você acha? E você também já pode começar a pensar como que você vai para o aeroporto. Você vai pedir para alguém? Sua mãe, seu pai, alguém vai te levar? Você vai de transporte público? Como que é o transporte público? Quanto tempo demora? Eu vou de Uber, eu vou de táxi. E lá, quando eu chegar lá, como que eu vou? Como que faz para chegar do aeroporto até no meu hotel? Essas coisas você começa a pesquisar antes, sabe? Porque você fala, ai não, tô de cabeça cheia, não quero pesquisar isso mais agora. Amanhã você começa de novo, entendeu? Então já vai pesquisando com antecedência como que você vai fazer para ir para o aeroporto e do aeroporto para o hotel. Então você já pode ir pesquisando isso, que aí você já fica ali, ó, organizado. 3 dias antes da sua viagem, meu Deus. Eu tô conversando com vocês aqui sobre a viagem e eu tô ficando ansiosa, parece que eu que vou viajar. Queria, inclusive. 3 dias antes da sua viagem, você já pode ali começar a arrumar de verdade a sua mala, fazer aquele Tetris maluco de colocar tudo dentro da mala, verificar o peso, as medidas, está tudo dentro das regras. Se você vai levar eletrônicos, deixe eles fáceis para tirar, porque na hora de passar no raio-x, na segurança, você vai precisar tirar os eletrônicos, então já deixa eles ali mais ou menos fáceis de tirar. Tenha certeza de que eles estão carregados, que tem bateria em tudo, que está tudo funcionando, porque se você precisar lá na hora, você vai conseguir usar. Uma coisa muito importante de fazer nesses dias pré-viagem é você fazer um backup do seu celular. Então, salve tudo que tem no seu celular numa nuvem, por exemplo, no Google Fotos ou no iCloud mesmo, acho que dá para fazer isso também. E aí você apaga do seu celular. Para quê? Para você liberar uma memória, para você fazer novas memórias. Para você ter mais espaço para você tirar foto, fazer uns vídeos legais na viagem. Aproveitando que a gente está falando de tecnologia, de celulares, aproveita para baixar uns aplicativos úteis e também o mapa offline. Eu fiz esse vídeo aqui em cima onde eu falei 25, acho que foi até mais de 25 aplicativos úteis para uma viagem. Então vai lá assistir, tem até um PDF para você baixar. Um dia antes da sua viagem, tipo assim, você vai viajar no dia seguinte, você vai dormir, acordar e vai viajar. E o que é bom você fazer antes de você ir viajar? Primeiro de tudo, entra lá, faz o seu check-in, verifique o horário do seu voo, confirme que ele está confirmado, que ele vai partir, que não tem atrasos e revise ali o seu planejamento de como que você vai chegar até o aeroporto. Então confirma se alguém vai te levar, tá confirmado, amanhã tá hora, você vai me levar lá no aeroporto? Já vai confirmando essas coisas. Aproveita para organizar os documentos, então verifica lá na pastinha se você colocou todos os documentos, está tudo bonitinho, em ordem. Lembrando que o passaporte, o cartão de embarque e o seguro-saúde são os principais mais importantes que você tem que estar ali à mão. Então é importante que ele vá tipo na bolsa, perto de você ali, porque
na hora de passar na imigração, eles podem te pedir esses documentos. Mas os outros também têm que estar fáceis de estarem acessíveis, então eles não podem ir na mala despachada. Aproveita para verificar o clima, não só no lugar onde você está, mas no lugar para onde você vai, e se adapte ali como for necessário, se precisar um casaco a mais, um casaco a menos. Arrume lá a sua mala, vê se precisa pôr mais uma coisa, menos uma coisa. Aproveita para você arrumar o seu item pessoal, né? Então a bolsa que vai com você ou a mochila, onde você vai colocar a sua pastinha de documentos, os seus eletrônicos, né? Computador, câmera, tablet, Kindle, celular, vai no bolso. Essas coisas, tudo que for eletrônico vai no item pessoal, entendeu? Ou na mala de mão, que na hora de passar na segurança você precisa tirar. Aproveita para organizar um lanchinho, então coloca lá na sua mochila uma coisinha para você comer durante a viagem, um biscoito, um salgadinho, uma coisa. Lembrando que líquidos só pode se for menos do que 100 ml, então garrafa de água não pode, garrafa de suco, se for mais do que 100 ml não pode, então tenha atenção a isso também. E no dia da sua viagem, o que você deve fazer no dia da sua viagem? Confirma se as suas malas estão prontas, fechadas, trancadinhas com cadeados, com tagzinha de identificação com o seu nome, número de telefone, e-mail e endereço. Caso aconteça alguma coisa com essas malas, se elas forem extraviadas, as pessoas conseguem te contactar. Lembra de chegar cedo no aeroporto. Muita gente fala que 3 horas de antecedência é o ideal. Eu gosto de chegar no mínimo 2 horas antes de antecedência. Eu não gosto de chegar mais tarde do que 2 horas. Eu tenho uma amiga que fala que só chega no aeroporto 1 hora antes. Gente, 1 hora é tão pouco para um atraso. Eu não consigo. Eu tenho que chegar, tenho que estar lá. Eu gosto de esperar 2 horas lá no aeroporto. Prefiro. Quando você chegar no aeroporto, fique muito atento aos anúncios, ver o que eles estão falando, se eles estão falando se mudou o seu voo vai atrasar, se mudou, por exemplo, o portão do seu voo, esteja sempre muito atento, não deixe para a última hora. E lembre-se de baixar uns filmes, uns vídeos no YouTube, uns joguinhos no celular, leva um livro para você se entreter durante a sua viagem e aproveita muito, tira muitas fotos e faz muitas lembranças. Eu espero que você tenha uma ótima viagem e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo! Fui!